Pessoal, a gente vai falar agora sobre os princípios orçamentários, ok? Então, vamos ser bem objetivos para, como a gente tem sido sempre, a maioria das vezes, a gente está tentando trazer o estrito que você precisa saber, estrito de material, estrito de conteúdo necessário para a resolução das questões que caem em prova. Então na prova você está levando uma bagagem enxuta e bem aquela que você vai precisar, sem delongas, ok? Vamos lá. Primeiro princípio, o princípio da reserva legal, que é o princípio da legalidade. Então, reserva legal que está destinado ao que? É uma lei. Então, uma lei instituirá, onde está previsto isso daí no artigo 65 da Constituição Federal, constituirá as leis de iniciativa do chefe do executivo, estabelecerão PPA, LDO e a nossa lua aí, ok? Então, o que ela é? Então é uma lei ordinária. O porquê uma lei ordinária? Não tem um rito especial, embora ela não tenha um rito especial, não, ela é diferenciada sim, ela não tem um quórum diferenciado, certo? Quórum igual de lei ordinária, ok? Ela é diferenciada, é uma lei especial, porque ela é apreciada pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, né, do Congresso Nacional, na forma de regimento comum, do regimento comum. Então ela é uma lei que é verificada no plenário do Congresso. A maioria das leis vai para uma Câmara Revisora, depois para uma iniciadora e depois vai para uma Câmara, para uma Casa Revisora, mas antes inicia-se pela Casa Iniciadora, depois vai para a Casa Revisora, ou vice-versa. Vai ser vice-versa no sentido de, vamos colocar aqui, Senado, vice-versa, ou começa pelo Senado ou pela Câmara, certo? A regra é essa. Então, iniciou no Senado, então o Senado vai ser a Casa Iniciadora, foi para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vai ser a Casa Revisora. Começou na Câmara dos Deputados, a iniciadora é a casa, e foi para o Senado, revisora será esta aí a casa, ok? Mas no caso das leis que tratam de orçamento, ela é uma lei especial, vai ser apreciada pelas duas casas, vai estar o plenário lá, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão estar junto aí, analisando aí a lua, perfeito? Então, ela é formar uma lei, ela é uma lei ordinária, especial, e também é uma lei o quê? Temporária. O que significa isso? Porque ela vai se exaurir por um período, e esse período é quanto tempo? É de 1 ano. Artigo 34 da lei 4.320, o artigo 34 vai prever o que? Coincide com o ano civil, qual seja 1º de janeiro a 31 de dezembro, perfeito? Então é isso aí. Veja que eu coloquei material e retirei aqui, ó, para você tomar cuidado, porque ela não é uma lei material. O que é uma lei material? É uma lei que é genérica e abstrata, ok? Então ela trata de assuntos concretos, então não é uma lei material. O princípio da exclusividade é um dos que mais cai em prova, certo? Um dos que mais cai em prova, ele é o princípio previsto na Constituição Federal, que estabelece que a lua não conterá dispositivo estranho à previsão. Lembrar que a receita sempre ela é prevista e a despesa sempre ela é fixada, certo? Então não esqueça essas duas palavrinhas. Se tiver receita fixada, vai estar errado. Se tiver despesa prevista, vai estar errado, porque a despesa tem que ser fixada e a receita prevista, ok? Então não vai conter dispositivo estranho, não conterá dispositivo estranho a receita e despesa. Então falou de LOA, falou em receita e despesas, ok? Para evitar o que? Porque ela tem um rito diferenciado, ela é mais célere. Então é para evitar que
no final de ano eles fazem aquelas leis que colocam vários artigos alterando vários dispositivos legais, para evitar de colocar isso daí que o próprio Rui Barbosa chamava de rabilongos. Isso daqui, como eu falei, vou falar novamente isso daqui lá nas questões, tá? Quando cair uma questão dessa aqui, eu vou falar sobre rabilongo. Quem falou sobre isso foi Rui Barbosa, falou sobre isso, ok? Caiu na prova, a última prova caiu, foi para analista de orçamento, analista de orçamento do Ministério Público Federal, MPU, Ministério Público da União, na realidade. Então caiu isso daí, rabilongos, e o pessoal não soube discernir se estava certo ou não, porque não é usual utilizar essa palavra aí, ok? Mas a questão está correta. Agora vai ter ressalvas, mas vejo que as ressalvas que existem estão relacionadas com quem? Com receitas e despesas também. Ressalva-se então a proibição, autorização para abertura de créditos suplementares. O que é créditos suplementares? São créditos que vão complementar, vou colocar aqui, complementar ao... não colocar as despesas, complementar as receitas, né? As receitas já previstas na lua. Então veja, pode o examinador querer trocar essa palavrinha aqui, créditos suplementares, e colocar créditos especiais, aí vai estar errado, certo? Se eu estou falando aqui que na minha lua, a lua, então veja, ó, olha que eu vou colocar aqui, vou antecipar um pouquinho aqui. A lua, então ela é uma lei, ela vai conter somente o que? Receitas e despesas. Esse que é o princípio da exclusividade. Vai conter todas receitas e despesas pelo princípio da universalidade. Vai conter, vou colocar conter de novo, tá? Conter apenas, vai conter as receitas, né? Receitas e despesas em apenas uma lua por esfera. Então esse aqui é o princípio da unidade. Perfeito. Aqui eu já consigo com esses princípios explicar o que eu quero dizer aqui, ó. Então veja, se o princípio da exclusividade vai prever que essas ressalvas que eu posso autorizar por meio da lua a abertura de crédito suplementar, se eu estou colocando isso daqui, que eu vou suplementar o que já está previsto na lua, ele não pode ser o especial, porque o especial são os créditos que não estão previstos na lua, certo? Então um novo programa que eu vou incluir na lua vai ser um crédito especial. E se fosse a previsão aqui de abertura de um crédito especial, significa que ela não está aceitando que aqui agora, ó, conter todas as receitas e despesas pelo princípio da universalidade, estaria deixando de lado. Então veja que eu vou abarcar todas as receitas e despesas, mas algumas despesas elas podem ter o que? Eu fiz um orçamento para compra de material hospitalar, por algum momento, alguma situação, aquele valor aumentou aqueles materiais hospitalares, e agora eu vou ter que suplementar aquele crédito.
Então, por isso que eu posso autorizar na LOA o crédito suplementar, perfeito? E se eu vou alterar isto na LOA, vou aumentar receitas para fazer frente a essas despesas, então eu posso autorizar também a contratação de operação de crédito. Então, eu posso alterar, aprovar a operação de crédito, a aprovação dessa operação de crédito. Operação de crédito é o que também? É empréstimos. Empréstimos. Se são empréstimos, o que é empréstimo? É dinheiro na conta. Então, está falando também sobre receita. Veja, se eu estou aumentando aqui despesas e receitas também. Veja, está tudo relacionado aí. O princípio da exclusividade traz ressalvas, e essas ressalvas estão estritamente ligadas aí a receita e despesa, certo? Então vai ter a possibilidade de utilizar a operação de crédito, ainda que por antecipação de receitas orçamentárias, certo? Isso aqui é o que? Aquela receita que eu tenho a previsão na minha LOA, então eu tenho a LOA lá, previ receitas e despesas. Algumas receitas maioria são tributárias. Aqui eu posso, por exemplo, colocar que eu tenho uma previsão de imposto de renda, só que o imposto de renda complementar é depois do dia 30 de abril. Então eu posso utilizar-me desse dispositivo operação de crédito para antecipar esta receita aí, ok? O próprio banco já faz isso para as pessoas que querem restituir aí recursos, fazem empréstimos aí nesse sentido também, ok? Então a questão está correta. Questão correta, eu ficando maluco. Princípio da exclusividade. Princípio da unidade ou da totalidade. A gente já falou sobre isso aí agora na outra página ali. Mas vamos lá. Previsto então na Lei 4.320, artigo 2º, caput, né? Que vai falar que é o que? Da unidade. Eles vão trazer que a existência de um orçamento único. Orçamento único, leia-se LOA, certo? Na LOA nós temos orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das empresas estatais. Ainda que estejam aí separados aqui dentro, é apenas um orçamento, apenas a LOA, perfeito? Então, isso está obedecendo ao princípio da unidade ou da totalidade. Então, cada ente federado, a União, Estado, Distrito Federal e municípios vai ter um. Então, vão evitar isso, vai ser evitado que múltiplos orçamentos paralelos dentro de uma mesma pessoa política. Antes isso era comum, ok? Universalidade. Então, dentro da LOA vai estar contido todas, eu disse todas as receitas e todas as despesas, ok? Então vai determinar que a LOA de cada ente federado deverá conter todas. Esse daqui é a palavra-chave, ó. Todas é a palavra-chave, e o da unidade é o único. Orçamento é a palavra-chave. Orçamento único. Aqui todas as receitas e despesas, ok? Então o examinador gosta de tentar confundir o pessoal aí, certo? Não caia nessa. Dos poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Princípio da anualidade ou periodicidade. Então, esse princípio é o período de tempo no qual se refere à previsão da receita e à fixação das despesas registradas na LOA, perfeito? Então, ele está no caput do artigo segundo também da 4.320, certo? Então a 4.320 tem 3 princípios aí, tem o princípio da universalidade, tem o princípio da unidade e anualidade. Tem esses 3 princípios expressos no caput do parágrafo do artigo 2º caput, ok? Então, a anualidade ele vai coincidir, segundo a 4.320 mesmo, o artigo 34, com o exercício financeiro, coincidirá com o ano civil,
ano civil novamente. A gente sabe que é 1º de janeiro até quando? 31 de dezembro. Aqui. Princípio da não afetação ou não vinculação. Não vinculação do que de receitas. Significa que o legislador não poderá vincular receitas públicas a determinadas despesas, perfeito? Órgãos ou fundos. No Brasil, o princípio está previsto apenas em relação às receitas de impostos. Então, eu não posso vincular receitas de imposto. Você não está enxergando aqui receitas de tributos. Vou colocar aqui em cima e vou arriscar, não é tributos, porque tributos tem taxas, contribuições de melhoria, por exemplo, contribuições sociais, essas aí elas são vinculadas já, certo? Uma taxa para coleta de lixo, ela já está vinculada, taxa de licenciamento de veículos já está vinculada, certo? Contribuições sociais já estão vinculadas, então impostos não estão vinculados. Então está errado quando você ouve no jornal, o pessoal está reclamando porque paga o IPVA em dia, mas existe muito buraco nas pistas, não é vinculado a isso, o imposto não é vinculado, esta é a regra, perfeito? Então não posso vincular impostos. Temos exceções? Sim. Quais são as exceções? As que estão previstas no texto constitucional. Ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, FPM e FPE, que é os fundos para participação estadual e municipal, a destinação de recursos para serviço público de saúde. Então, repartições constitucionais pode, saúde pode, e educação aqui, ó, ensino também pode. E também para administração tributária, porque se eu não puder vincular eles são os responsáveis pela arrecadação. Se ocorrer frustração da arrecadação, o Estado vai à falência, certo? Então, o que mais? E ainda, garantias para operação de crédito por antecipação de receita, eu posso então fazer a vinculação. E também posso colocar aqui o parágrafo 4, ele vai falar sobre garantias e contra-garantias para a União e mais pagamento para a União. Então, somente nesses casos eu vou poder fazer as vinculações. Então, aqui, resumindo, repartição da arrecadação dos impostos, FP e FPM, ações e serviços de ensino e saúde, realização da atividade de administração tributária, garantia para operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, garantia contra garantia à União e pagamento de débito para com esta. Princípio do orçamento bruto, então a previsão pelos montantes totais brutos. Então eu vou colocar aqui o seu contra-cheque aqui, ó, depois eu vou usar o mesmo contra-cheque seu lá nas questões aí para você usar o mesmo. Então lá no seu contra-cheque tem a sua remuneração de R$10.000, certo? Vai ter lá uma despesa que é de imposto de renda de quanto? R$2.100, ok? Um exemplo. E ali vai ter o que? O valor líquido. De quanto? De R$7.900. Ele não poderia simplesmente colocar o 7.900 e acabou? Não precisa, se vou colocar, depois eu tirei. Não posso fazer isso. Por obediência ao princípio do orçamento bruto, pela obediência ao princípio da especialização, da especificação, da discriminação, para eu saber a origem, o que está entrando de recursos na União, o que está saindo. Então, para a classificação correta da receita e da despesa, para eu saber quanto que o Estado arrecada e de que forma é arrecadada. Por isso que eu uso o orçamento pelos seus montantes totais, ok? Equilibrado orçamento. Então, o meu orçamento, a receita precisa ser igual à despesa, ok? De acordo com o princípio do orçamento equilibrado, o montante total das despesas orçamentárias deve ser igual ao montante total das receitas orçamentárias. Então, despesas e receitas, seus montantes iguais. Previsão na lei de responsabilidade fiscal, ok? O que mais? Isso daqui é o princípio da não vinculação, a gente já falou.
veio solto aqui. Princípio da transparência ou publicidade, então eu tenho que publicar essa minha lua, certo? Uma lua tem que ser publicada. Então os cidadãos, os verdadeiros proprietários dos recursos orçamentários devem tomar conhecimento de todas as etapas que antecedem e sucedem à aplicação desses recursos. Então a transparência é um princípio decorrente do princípio republicano, res publica, coisa pública. Daí porque pelo qual as leis orçamentárias devem ser publicadas e divulgadas de forma clara. Então aqui é uma decorrência do princípio da transparência, da publicidade, ok? Não adianta eu trazer a publicidade, mas não for de forma clara, não vai adiantar nada. Então cada vez mais estão se preocupando com esse princípio da clareza, certo? Princípio da exatidão. Então, por exemplo, agora nós temos programas temáticos, grandes áreas, saúde, educação, segurança pública, para possibilitar aí o controle social pela administração pública, ok? Princípio da especificação ou discriminação ou especialização. Então, discriminar, eu vou usar, por exemplo, lá quando eu estou fazendo o princípio do orçamento bruto lá, eu estava falando das receitas e despesa dentro do teu orçamento é o imposto, mas isso aqui é uma receita para o Estado, aqui a receita sua é uma despesa para o Estado. Eu estou discriminando a receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira, o programa de trabalho do governo e ainda os princípios da unidade, universalidade e anualidades. Aqui é o artigo 2º da Lei 4.320. A Lei do Orçamento não consignará dotações globais, a regra, certo? Então a regra é o especificar, certo? Destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviço de terceiro, transferências, quaisquer outras, ressalvado aí o artigo 20 e seu parágrafo único. Então veja, o parágrafo único do artigo 20 vai falar sobre os investimentos discriminados na LOA, segundo seus projetos, obras ou outras aplicações. Então, os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir subordinariamente as normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeados por dotações globais, classificando aí despesa e capital. Exemplo aí, a construção do Mané Garrincha, como eu vou falar novamente isso lá nas questões aí para ficar mais claro para você, ok? Então, a lei de orçamento não consignará dotações globais, ok? Para atender indiferentemente despesas com pessoal, material e serviço. Então, eu tenho que separar isso aqui, discriminar o que é de pessoal, o que é de material, o que é para terceiros, o que é transferência. Então, isso daí é tudo em estrita obediência ao princípio da especificação, discriminação ou especialização. Princípio da uniformidade, que é o último, muito menos importante e muito menos cai em prova, ok? Isso aí alguns doutrinadores começam a inventar algumas coisas aí, então aí é uma delas. Denominado também o princípio da consistência, uniformidade, então defende a padronização mínima da apresentação dos dados orçamentários, então tem que ser apresentado de forma uniforme, permite, portanto, a comparação entre diversos períodos. Então, para fazer uma lua uniforme a luas anteriores, certo? Para que ocorra as comparações, eu consigo fazer essas comparações. Então esse princípio traz essa possibilidade aí. Beleza, povo? Então um abraço e vamos para as questões.